Acompanha-nos nesta edição Frederico Teixeira, analista de política internacional. Bom dia, bem-vindo. Vamos olhar para esta visita que já terminou de Donald Trump à China, com a tónica a ser colocada por parte de Xi Jinping muito em Taiwan, apesar de todos os outros assuntos, e naquilo que quer ou não quer que os Estados Unidos façam em relação a esta região. De alguma forma, Donald Trump sai da China embaraçado, até humilhado, por conta disso? Bom dia, Eduarda. Bom dia. Bom, aquilo que nós perspectivávamos nos últimos dias, também nas últimas semanas, é que havia uma grande esperança de que, de facto, este encontro e esta cimeira tivesse aqui, de forma tangível, algo que nos permitisse olhar para o mundo global com mais dados. O que vimos é que Donald Trump faz esta primeira de 4 cimeiras com Xi Jinping sem nenhuma vitória objetiva. Portanto, vimos essas declarações de Xi Jinping que aborda o tema de Taiwan, faz uma ameaça direta, muito embora tenha descartado a utilização de meios militares, mas uma ameaça direta a quem entrar em rota de colisão com aquilo que são os interesses chineses no que diz respeito a Taiwan. Existe uma agenda própria que a China tem, sem pressa, que vai até 2037. Relativamente às ambições que tem para Taiwan. É bom recordar que, do ponto de vista institucional, oficial e legal, Taiwan pertence ainda à China. O que temos visto é uma ambiguidade, eu diria antes desta forma, uma ambiguidade da parte dos Estados Unidos, que muito embora se continuem a afirmar como um parceiro significativo, recordemos que o orçamento legislativo de Taiwan aloca 25 mil milhões só para compra de armamento aos Estados Unidos. Mas aquilo que vemos cada vez mais... Só para provar, do lado dos Estados Unidos, de apoio militar a Taiwan, justamente. Mas considera que pode aqui haver, depois deste encontro na China com Xi Jinping, alguma mudança efetiva na política externa dos Estados Unidos nesse sentido, na relação com Taiwan? Não, no que diz Podem respeito... ter sido acordadas algumas concessões? Eu penso que ainda é muito cedo, a visita terminou agora nestes dias. Só nos próximos dias é que vamos realmente perceber o impacto real daquilo que foi discutido. Aquilo que sabemos, e de resto não é novo, já do primeiro... que ficou concretizado, mas inclusive já desde o primeiro mandato de Donald Trump sempre se mostrou um pouco ambíguo relativamente ao apoio de facto era dado a Taiwan, e existe aqui um cenário real de Taiwan poder ser usado como moeda de troca para algum acordo comercial que beneficie os Estados Unidos. É um cenário real. A China, quando diz que poderá haver ali um conflito sério, vejamos que foi desbloqueada uma nova forma de guerrilha agora com esta questão do Irão. Não é preciso militarmente um país invadir o outro ou iniciar uma ofensiva. A China pode, por exemplo, iniciar um bloqueio marítimo sobre Taiwan para realmente criar ali algumas adversidades e alguns problemas no que diz respeito àquele que é um país altamente desenvolvido, com um comércio também significativo e, portanto, não temos ainda dados para perceber qual será a posição dos Estados Unidos. O que sabemos com base já no historial... E se esse pacote militar de armamento eventualmente ficará ou não em causa? Não é? Eu penso que esse pacote não ficará em causa. O que poderá ficar em causa é um apoio real dos Estados Unidos a Taiwan. O que, de resto, abre aqui um precedente grande no que diz respeito ao suporte e ao garante que os Estados Unidos oferecem também a outros aliados, onde, inclusivamente, têm instalações militares em alguns deles. Frederico, de alguma forma também havia aqui uma expectativa do mundo, podemos dizer assim, para perceber se desta reunião, destes encontros com Xi Jinping, iria ou não sair uma solução diplomática, um desbloqueio para o conflito no Médio Oriente. As negociações, enfim, parecem continuar aqui no impasse entre Irão e Estados Unidos. E Donald Trump manifestou que havia efetivamente vontade por parte de Pequim para ser mediador deste conflito. Disse mesmo que Xi Jinping se ofereceu para ajudar. Vê aqui algo de consistente, de mais concreto que tenha sido acordado neste sentido? Ou ficamos por esta declaração que também acaba por proteger Donald Trump daquilo que tinha dito, que era que não precisava do apoio, mas que, enfim, Xi Jinping é que se ofereceu para ajudar? Não vejo. De forma muito simples, não vejo. Como nós sabemos, o que Donald Trump diz não se escreve. A China é muito calculista na forma como
discurso, é como emite comunicados para o exterior. O que é que nós sabemos aqui? Sabemos que a China não tem interesse num prorrogar deste conflito no Estreito de Hormuz. A China, muito embora tenha o maior armazenamento de petróleo do mundo, tem uma dependência direta de importação de petróleo do Irão, em que, muito embora estejam a ser realizadas algumas tentativas por via ferroviária do Irão fazer escoar o seu petróleo para a China, são sempre em quantidades absolutamente residuais. O que é que sabemos aqui? Sabemos que não sai daqui nenhuma solução, sai daqui uma manifestação de presença. O que é que eu quero dizer com isto? Até agora era impossível, no meu entendimento, pudesse existir um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, uma vez que a narrativa entre ambos e o diálogo entre ambos tem escalado semana a semana, e isso faz com que exista uma perda de fiabilidade e de confiança na outra parte quando estamos numa mesa. Muito opostos também, absolutamente, não é? Com posições ainda muito uma perda de confiança. Acredita que a China possa negocial. fazer contactos com o Irão, eventualmente, tendo em conta a proximidade? Logo no próprio dia em que Donald Trump aterrou em Pequim, o governo chinês entrou em contacto com o Paquistão, dando nota de que, de facto, deveriam ser retomados os esforços para que haja aqui uma nova ronda negocial. Não houve ainda nenhuma resposta da parte do Paquistão. Também não era expectável que, enquanto esta cimeira estivesse a decorrer com uma ordem de trabalhos muito mais económica do que geopolítica, pudesse haver aqui algum desenvolvimento. O que sabemos é que a China, muito embora nas últimas semanas se tenha dito que não tem qualquer tipo de interesse e que até gosta de ver o circo a arder, passa a expressão, no Estreito de Hormuz, tem aqui um interesse económico direto, até porque o impacto na economia global impacta também a capacidade da China a exportar toda a sua economia, todos os seus setores para o resto do mundo. Dessa dimensão económica que marcou, sem dúvida, estes dias de Donald Trump com a sua comitiva de grandes empresários na China, houve, de parte a parte, talvez mais de Donald Trump eventualmente, muitas declarações, efetivamente, de ganhos na nova parceria entre China e Estados Unidos, de regresso a uma cooperação, dizendo que se ganha mais com uma cooperação entre as duas nações do que propriamente com a divergência, divisão. Pergunto se, efetivamente, o mundo ganha mais ou ganharia mais com uma proximidade entre China e Estados Unidos e com o fim desta guerra comercial, no fundo, de há tantos anos. Ou ela não vai acabar? É uma paz podre, muito embora seja na mesma uma paz. Demonstra aqui uma visão estratégica de ambas as potências. Vejamos que a China é líder do monopólio das terras raras, que as tecnológicas americanas tanto precisam, e os Estados Unidos têm a capacidade de liderar uma série de cadeias de distribuição de semicondutores que a China também precisa. Aquilo que nós vemos é uma capacidade destes dois líderes se abstraírem dessa rivalidade e perceber que, como diria o Rui Veloso em bom português, é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa. E, portanto, é isso que eu penso que ficará plasmado face àquilo que eram os objetivos iniciais. Dando aqui um exemplo muito simples, era expectável que houvesse a compra da parte chinesa cerca de 500 aeronaves Boeing. Isso não aconteceu. O valor caiu para menos de metade, foram cerca de 200. Portanto, há aqui uma necessidade grande de Donald Trump, principalmente com o conflito que tem no Irão, de regressar aos Estados Unidos com alguma vitória, seja ela de onde for, porque de resto, como nós também já falámos várias vezes, tem umas eleições intercalares dentro de alguns meses, mas não existe aqui algo expressivo que possa imediatamente ser apresentado. E também penso que não seria esse o objetivo, caso contrário... Será mais a médio prazo, não é? Sim, e até mesmo o novo encontro que está agendado para setembro em Washington... Vão encontrar-se várias vezes Xi Jinping e Donald Trump nos próximos meses. Acabava por não ter grande razão de ser se esta cimeira tivesse esgotado aqui todos os seus temas e dossiês. Muito bem, vamos virar agulhas para o Reino Unido. Há uma crise a pairar sobre o governo britânico, em concreto sobre Keir Starmer, com a mais recente demissão do Ministro da Saúde. Já há um substituto, mas a questão aqui é que quem se demitiu é um dos nomes que tem sido apontado como possível sucessor de Keir Starmer na liderança do Partido Trabalhista e, por sua vez, o por conseguinte seria então também sucessor na liderança do governo britânico. Parece-lhe que se abre aqui um ponto, um iniciar de contestação à liderança interna no Partido Trabalhista de Keir Starmer?
Bem, eu julgo que a contestação já se iniciou, não se vai abrir, a pressão é tem sido inevitável. feita, sim. É também sintomático. Mas endurece agora? Endurece, e é também sintomático, que é uma reflexão que se calhar o Reino Unido tem que iniciar também, sintomático da instabilidade que se vive no Reino Unido. Vejamos que, caso o primeiro-ministro inglês seja de facto obrigado, como se perspectiva, a ter que abandonar funções, estamos a falar já do 6º governo em 10 anos no Reino Unido. Isto revela naquilo que foi, em tempos, alguma hegemonia e alguma liderança económica, geográfica e global que o Reino Unido embora não sempre da mesma cor apresentava. política, não é? Exatamente. Sim. Mas é mesmo sintomático, porque muito embora tenha existido essa alternância, demonstra que há uma incapacidade de executar reformas políticas e, acima de tudo, de ter aqui um plano que, de facto, fortaleça o Reino Unido. A imagem que temos do primeiro-ministro britânico é muito semelhante à banda do Titanic, ou seja, vemos que as demissões continuam a aumentar no seu governo, existe uma contestação também qualificada naquilo que é a representação da própria Câmara e o primeiro-ministro continua absolutamente irredutível e a afirmar que quer ficar até ao fim. A questão dos sindicatos também. A questão dos sindicatos é outra nuance que também se levanta e, portanto, eu penso que, ou com a saída deste Ministro da Saúde, ou também, que tem sido outro dos nomes muito apontado, o Presidente da Câmara de Manchester, que também tem surgido, muito embora seja já, peço desculpa, um repetente nestas andanças eleitorais, penso que será inevitável, até porque o Reino Unido vive aqui também um momento absolutamente nevrálgico naquilo que são as definições da sua política externa. Sim. E não pode ter um líder frágil, nem uma contestação interna, que por muito que internamente, aliás, vimos isso agora nos últimos dias, no discurso do rei Carlos III, que tenha procurado salvar ali as honras, mas não tem uma capacidade e não goza de uma legitimidade real, representativa, no que diz respeito ao futuro estratégico do Reino Unido e, de resto, também às políticas nacionais. E é curioso que essa imagem de, possivelmente, fragilidade de Keir Starmer, talvez na política externa não passe. Keir Starmer tem sido muito firme em relação a determinados dossiês, como a defesa da Ucrânia, alguma proximidade também com a União Europeia, com a Europa, por oposição, e justamente agora com o Estreito de Hormuz, na defesa, juntamente com a França, desta rota marítima num possível pós-guerra. Acredita que essas linhas firmes da política externa britânica não mudariam, mesmo com uma mudança de liderança? Eduardo, não, porque eu penso que é uma questão estrutural. Ou seja, quando muitas vezes nós falamos de política internacional, a política internacional extravasa aquilo que são muitas vezes as políticas aos partidos nacionais e a parte ideológica também. Ou seja, a presença do Reino Unido e o reativar desta aliança ou desta iniciativa entre o Reino Unido e França é uma questão estrutural que impacta a curto, médio e longo prazo o Reino Unido, que não é passível sequer de ser alterada, seja com este primeiro-ministro, seja com outro qualquer, ou até com outro partido, ou até mesmo, que é uma das coisas que se tem falado, até porque nas eleições locais o Partido Trabalhista foi ultrapassado pelo Reform, mesmo que haja aqui algum virar mais extremado ou à esquerda ou à direita, a política externa acaba por estar um bocadinho acima dessas crises nacionais e ainda bem que assim o é. Agradeço, Frederico Teixeira, pela análise e continuação de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana também. Obrigado.